Pode começar, gente? Olha só, nós somos recebidos pelo Sérgio Mendonça e pelo Vladimir Nepomuceno. São da Secretaria de Relações de Trabalho aqui do Estado do Planejamento. Nós colocamos então a situação que nós estávamos vivendo num processo em que o MEC encaminhou para nós uma resposta de uma reunião que tinha sido insuficiente e a resposta ainda suprimiu pontos, certo? Tornando ainda menor do que estava sendo proposto pelo governo na reunião anterior. Como, por exemplo, não constava a oficina das 30 horas para poder montar a portaria, não constava a posição com relação à eleição para reitor, não constava as vagas garantidas para os projetos de capacitação, enfim. Então, com isso, o governo estava recuando do que tinha sido colocado na reunião. Segundo, que na convocatória da reunião de amanhã com o MEC estava colocado apenas o MEC como participante, e para nós é fundamental o planejamento estar junto nas reuniões, porque o próprio MEC diz que só pode entrar em pautas econômicas se estiver junto o planejamento. E por fim, que a relação ontem ali do MEC levar 2 horas e meia para dar um protocolo no meio do asfalto é uma relação de quem não quer negociar, de quem não quer sequer receber o documento com as posições da categoria. Então, que por causa disso, nós estamos aqui com essa ação para poder fazer o debate. Da discussão com o Sérgio e com o Vladimir, o que foi colocado? Primeiro, o governo está avaliando ainda a posição com relação ao índice e ao prazo de vigência do acordo. Eles não estão revendo ainda a posição, mas estão afirmando que a posição do governo não é imutável. Portanto, vão fazer uma nova reunião interna ao governo e nos trazer uma nova resposta, ou no dia 14, ou mais provavelmente no dia 17, que vai ser segunda-feira, quando então vai ter uma nova posição do governo com relação à questão do índice e da vigência, da duração desse acordo. Segundo, nós conseguimos pautar o início da discussão de cláusulas econômicas da nossa categoria. Particularmente, levantamos questões como, por exemplo, a questão do STEP da categoria, do incentivo à qualificação, o problema dos aposentados, da racionalização dos cargos, da mudança no artigo 18, entre outros pontos que ali levantamos. Com vistas a quê? Com vistas a poder discutir a nossa pauta específica com o governo, coisa que até agora estava limitado apenas a aspectos que não tivessem efeito econômico. Agora podemos então ter um debate nesse sentido. O governo não antecipa quanto que é possível colocar de orçamento para garantir esse debate, mas abriu a discussão, isso é importante, ele abriu a discussão de que vai ser pautado com parte do nosso debate do acordo da greve, como é que se soluciona economicamente isso, e pode ser também com itens da nossa pauta específica. Então a reunião que vai ter amanhã, lá no MEC, às 11 da manhã, o Sérgio e o Vladimir já colocaram que vão estar presentes. Ou seja, as reuniões de agora em diante serão conjuntamente do planejamento do MEC com a gente. Então a primeira coisa que nós queríamos com essa ação aqui, que era conseguir que as reuniões fossem conjuntos, assim serão. Segundo, que nessa reunião vai tratar da pauta econômica. Então, o segundo ponto importante, não é ainda uma solução, não é ainda um acordo com eles, certo? Os valores ainda estão para ser levantados. Nós estamos iniciando agora uma nova fase aí de cálculos para poder tratar dessa pauta, mas isso vai ser colocado então como parte do processo agora. Na sequência, no dia 12, vai ter oficina para discutir a portaria das 30 horas. Então eles já também colocaram que o planejamento vai estar também nessa reunião para discutir as 30 horas. Então é outro ponto que é significativo para nós, para que de fato isso possa ter um efeito real no processo transcurso da negociação. E a sequência da agenda vai estar colocada com a definição do governo dos novos valores. Outros aspectos que são importantes. Bom, primeiro, então eles colocaram que não é imutável a posição do governo. Inclusive que a amplíssima maioria das entidades já rejeitou, já colocou que é inaceitável a proposta de 21 em 4 anos. Então o governo já fez essa leitura. Das 45 que eles falaram que fizeram reunião, só 3 disseram que talvez pudesse ser discutido no cenário que isso tivesse colocado. Então isso coloca para o governo uma situação de que ele não tem como fechar um acordo em base a esse parâmetro que ele tinha colocado inicialmente. E a segunda coisa é que eles estão tentando ver
nessa agenda a maior brevidade possível, mas inclusive o prazo para fechar a agenda não é necessariamente o 21 de agosto. Pode haver uma dilatação de prazo para conseguir fechar o projeto de lei, então poderia estar dando uma pequena esticada para poder colocar na lei orçamentária isso aí. Eles avaliam que a lei orçamentária talvez não seja votada agora dia 21, então isso já joga para o dia 31, e na lei orçamentária teria que estar colocado apenas o montante geral do governo com as categorias em luta, mas que o detalhamento dos projetos de lei de cada categoria, como é que vai estar colocado nesses PLs dentro da LOA, poderia ser feito com um pouco mais de prazo. Isso para poder resolver o processo ainda no transcurso da greve. O que nós estamos orientando então? Primeiro, nós entendemos que a atividade que a gente fez aqui hoje foi extremamente vitoriosa. Ainda que não tenha conseguido avançar a ponto de fechar um acordo, de fechar valores com o governo, mas o que era necessário, que era destravar o processo, garantir o planejamento na mesa e poder discutir impacto financeiro, a partir de agora é possível, pela ação nossa aqui em Brasília, pela pressão que fizemos aqui nas caravanas e que também vão fazer nos estados. Nós também entendemos que o comando de greve que vai estar aqui em Brasília amanhã vai ter que estar em vigília, lá na porta do MEC, durante o processo de discussão com o governo, e as ações para a semana que vem, os atos nos estados, principalmente em torno ao dia 11, juntando outros setores sociais, movimentos, sindicatos, servidores públicos, enfim, queremos dar visibilidade para isso. Tem que ter mais ação de rua, tem que ter mais greve em movimento para poder forçar o governo que de fato se concretize em valores orçamentários que sejam satisfatórios para a categoria, que não é possível hoje os parâmetros colocados até então. Então, por causa disso, nós entendemos que essa agenda, então, nesse patamar, é possível de ser trabalhada daqui para frente. Se o governo cumprir sua parte e nessas mesas ter uma resposta satisfatória, podemos confluir para um acordo. Se nas mesas não tiver, o governo seguir marcando sua posição, vai significar o quê? Mais greve, mais ação, mais radicalização nos estados e a sequência da nossa greve. Então, com isso, o que nós estamos orientando? Nós, dando como exitosa a ação nossa aqui, nós vamos liberar aqui a entrada do prédio e vamos nos somar na passeata que vão estar sendo feita agora por todos os servidores públicos aqui em Brasília. Então acho que esse é o nosso encaminhamento. Queria ver com os colegas também estavam aqui na reunião se tem mais algum complemento, porque aí nós faríamos essa migração para estar junto com o ato dos outros federais. Não, só rapidamente, o Rogério citou. Jamais será vencida! Jamais será vencida! Para terminar, gente. Não acabou! Vamos lá! Silêncio, galera! Pessoal, olha, eu acho que... Segura aí, moçada. Aí, gente! Não terminou! Mais barulho que tem pra fazer silêncio do que o povo que tá conversando. Pessoal, é o seguinte, foi muito importante a abertura desse espaço, porque nós conseguimos, em quase uma hora de conversa, em quase uma hora de conversa, explicar para o governo com relação ao artigo 18 e o STEP. Nós constatamos que está tendo... Vamos no comando, né? Tem que parar de gritar aí atrás, senão não adianta falar mais alto aqui. Nós constatamos. Gente, quem estiver perto vai escutar. Quem está longe não vai escutar, tá? Que há um descompasso, não quero subir não, que há um descompasso entre o MEC e o planejamento. Então nós aproveitamos hoje para explicar o que significa a evolução do STEP na nossa negociação. Deixamos bem claro que para a categoria pensar a possibilidade de fechar acordo, nós temos que ter, além do índice, a questão da evolução do STEP. Então nós pautamos mais de 50% da reunião debatendo essa questão do STEP. Segunda questão, jornada, também explicitamos, então deu para a gente aproveitar bem alguns itens da nossa pauta que são estratégicos. E por último, nós tiramos do governo um compromisso que nós não podemos nos esquecer, que é a questão da regulamentação da negociação coletiva. Regulamentação da negociação coletiva. Nós não podemos apenas nos pautar nas questões econômicas. Nós temos que ter uma lei
que normatize, que regre a negociação coletiva com o Poder Executivo, para a gente sair da situação de refém de governos. Então, o que nós tiramos de compromisso agora? E para nós isso tem que estar no acordo, porque senão nós não vamos assinar acordo. Nós queremos prazo de início, meio e fim, para a gente terminar de uma vez por todas com essa lei que defina a política salarial, que defina a database, que também coloque responsabilidade no governo com relação ao processo negocial. Então, nosso evento foi positivo, colocamos para o governo que nós estamos no agosto vermelho, que a tendência é a greve ampliar nos hospitais universitários, porque se tiver acordo semana que vem com a EBSER, no índice superior que está sendo colocado para nós vai ser o patamar mínimo na possibilidade do futuro acordo com o governo. E nós sabemos que semana que vem a EBSER vai estar assinando acordo para os trabalhadores da EBSER nos HUs. Então nós demos um recado para o governo, pedimos respeito a essa categoria que está há mais de 2 meses em greve, exigimos tratamento diferenciado, porque 21% para quem ganha muito é muito, para nós não é nada. Então foi bom que a gente deu o recado. E por fim eu queria destacar o seguinte, elogiar o respeito do planejamento com essa categoria, coisa que o MEC não teve, Então nós fizemos questão de registrar lá, porque amanhã nós vamos cobrar essa mesma postura do governo. Então nós somos vitoriosos com essa atitude, vocês estão de parabéns e o planejamento viu que a categoria ainda não está no declínio da greve, que a greve ainda está forte e que o governo tem que sentar e negociar uma proposição que de fato atenda minimamente nossas reivindicações. É isso aí, companheiros. Pessoal, peraí. Olha só, o nosso objetivo central aqui hoje, com a ação que nós fizemos de madrugada, era dizer para o MPOG e exigir que nós queremos negociar os elementos que têm impacto financeiro da nossa pauta específica. Porque ele disse na reunião passada que não tinha essa possibilidade, ou quase não tinha. E nós queremos que tenha essa possibilidade. E hoje, o que nós conseguimos aqui com essa ação é que o MPOG vai agora participar das reuniões com o MEC e vai discutir e negociar elementos da nossa pauta específica que tem impacto financeiro. Então, primeira coisa, resposta importante, o MPOG diz, nossa posição em relação ao índice de 21, dividido em 4 parcelas, não é imutável. E nem 19. Ponto. Segundo, o MPOG vai participar da reunião amanhã e da reunião que vai discutir às 30 horas na terça. Terceiro, eles vão fazer contas para saber qual é o impacto sobre STEP e incentivo à qualificação. Vão fazer essas contas. E vão dar uma resposta para o conjunto da categoria e do funcionalismo. Eles querem fechar isso na semana do dia 17 de agosto. No mais tardar, querem fazer antes, mas no mais tardar na semana do dia 17 de agosto. Bom, se o nosso objetivo aqui era que o MPOG garantisse que vai negociar os elementos que têm impacto financeiro na nossa pauta específica, nós cumprimos esse objetivo. Graças à ação que nós fizemos, organizada através do Comando Nacional, da direção da FASUBRA e de todos os caravaneiros que vieram para essa caravana. Por isso, uma ação vitoriosa que, um alerta, nós conseguimos avançar nesse sentido, mas a greve precisa continuar forte na base para que isso se concretize de fato, porque isso ainda não está concretizado de fato em relação a fechar um acordo. Ok, companheiros? Então é isso. Parabéns a todos nós. Ok, moçada? Então agora nós vamos nos somar ali na esplanada, na catedral, com os outros federais, para participar da marcha conjunta. Parabéns a todos aqui que com disciplina, com tranquilidade, certo? Com responsabilidade, garantiram esse patamar da nossa greve. Vamos lá, firmes na luta! Unida jamais será vencida!